No exercício 8, a gente vai falar de polígonos regulares, inscritos e circunscritos. Uma da parte bastante importante disso é você entender o que é uma coisa inscrita e o que é uma coisa circunscrita. Pensa assim, se o polígono está inscrito, significa dizer que você tem uma circunferência e esse polígono fica dentro da circunferência. Isso é inscrito. Para ser inscrito, os vértices do polígono precisam estar na circunferência. Para ser circunscrito, é o contrário. É você tem um polígono, esse aqui não está muito regular, mas é só para passar a ideia. E dentro desse polígono tem a circunferência. Então, no inscrito é quando você tem um polígono dentro da circunferência. No circunscrito é quando você tem a circunferência dentro do polígono, tá? E para esse exercício aqui, vocês têm umas fórmulas aí para você calcular, certo? Por exemplo, quando você tem um quadrado e esse quadrado está inscrito à circunferência, isso significa que para você achar o lado desse quadrado, então ó, eu vou ter que o lado é igual a R, que é o raio, certo? Raiz de 2. Então, ó, esse aqui é para você achar o quadrado inscrito. E quando a figura for circunscrita, você precisa de lembrar de uma relaçãozinha. Ó, o L, vou colocar um Lzinho e o Lzão do polígono de 4 lados. O que é esse 4? É por causa que a figura possui 4 lados, certo? E isso vai ter que ser igual ao Azinho do 4 lados e o apótema do 4 lados. Aqui eu estou falando de apótemas e de lado do polígono, certo? Como ele falou que a figura, o círculo eu vou considerar com raio de 16 centímetros, em todas as figuras eu preciso usar este raio, certo? Então aqui, para eu descobrir o lado, ele vai ser igual a 16, que é o valor do raio, raiz de 2. Pronto, acabou. Achei já o lado da minha figura, beleza? E a outra coisa que eu vou achar é o apótema. Quem que é o apótema? O apótema é você pegar o raio, raiz de 2, e dividir esse raio por 2. Por quê? Pensa se você tem o apótema, aqui você tem a figura inscrita, certo? O apótema é um segmento que vai do centro até, do centro até o lado da figura. Isso aqui é meu apótema, certo? E para eu calcular ele, então eu vou pegar o raio, que é essa distância do centro até a circunferência, e dividir por 2, que essa é a relaçãozinha quando eu tenho quadrado. O rolê mais difícil aqui é que cada figura vai ter um tipo de fórmula para a gente estar trabalhando, certo? Mas aqui o apótema é facinho. Se o raio vale 16, pego 16, raiz de 2 e divido por 2. Isso vai ser igual a 8 raiz de 2, certo? Esse é o valor do meu apótema aqui, ok? Para fazer... Deixa eu coçar a perna, peraí. Para eu fazer o do quadrado circunscrito, eu vou pegar. Eu já sei que o meu raio aqui, ó, o meu lado aqui, desculpa, vale 16 raiz de 2, que eu achei. O meu Azinho vale 8 raiz de 2, que eu achei. E o Lzão aqui, esse Lzão que eu tenho, ele vai ser o valor que eu quero achar. E o apótema vale 16, que é esse Azão aqui, certo? Então eu vou ter esse lado, eu tenho o valor, ele é igual a 16 raiz de 2, sobre o Lzão de 4 lados eu quero achar, o apótema é 8 raiz de 2 e
o apótema grandão aqui é 16, que o apótema tem o mesmo tamanho do lado, certo? Isso aqui você vai resolver com a multiplicação cruzada e você vai ter que o L4, que é o de 4 lados, eu vou colocar aqui, ó, 8 raiz de 2, porque multipliquei este com esse, certo? Isso tem que ser igual a 16 vezes 16 raiz de 2, certo? Aqui não vai dar para eu ficar resolvendo muita conta, tá? Deixa eu apagar isso daqui. Mas vamos fazer algumas coisinhas aqui, ó. Então, eu tenho que meu L4, ele é igual a 16 vezes 16 raiz de 2, dividido por 8 raiz de 2. Tenho raiz de 2 em cima e embaixo, posso simplificar esse com esse. Posso simplificar o 8 com 16, vai sobrar 2. Então, meu L4, o meu lado maior aqui, vai ser 16 vezes 2, que é igual a 32. Beleza? Gente, esse das figuras circunscritas, ele dá um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que enxergar toda essa relação que a gente fez aqui, ó. E não acho que isso seja uma das coisas mais simples aí para a gente fazer. Mas, entender o conceito, o lado você achou aqui, o apótemazinho você achou aqui, o L4, nesse caso aqui, é o que você quer encontrar, e o apótema maior é igual ao raio da minha circunferência, certo? Só fazer a substituição e multiplicação cruzado, beleza? Esse que eu fiz, a letra A, é do quadrado, certo? Agora a gente vai ter que fazer um triângulo equilátero. Deixa eu só pegar um tereré. Calma aí. Ó, no triângulo equilátero, primeira coisa, o que é um triângulo equilátero? Triângulo equilátero é aquele triângulo que tem os 3 lados iguais, beleza? Então, equilátero é de 3 lados iguais, ok? Gente, vamos... Opa, eu ia apagar e esqueci de colocar a borracha. Ó, para eu fazer o do triângulo, eu preciso saber qual que é a fórmula do lado. No triângulo equilátero, o lado é igual ao raio vezes raiz de 3. É um 3 aqui, tá? Ó, lado vezes raiz de 3, certo? Então, eu quero saber quem que é o lado dessa figura também. Vou colocar L é igual. Quantos que vale o raio? 16. Raiz de 3. Pronto. Achei já o valor do meu lado, certo? O que falta eu calcular? O apótema. O apótema é igual. Quem que é a fórmula do apótema? É o raio dividido por 2 no triângulo. Lembra que eu falei que cada forma tem uma fórmula para você calcular? Então, é por causa disso aqui, elas não vão ser iguais, tá? Qual que é o valor do raio? É 16. 16 dividido por 2, isso me dá que o apótema é igual a 8 centímetros, certo? É verdade, aqui todos são centímetros, tá? Beleza, calculei o triângulo equilátero que é inscrito. O que eu preciso fazer agora? Calcular o triângulo equilátero circunscrito. Agora eu tenho que a circunferência vai estar dentro do triângulo. Seria mais ou menos assim, ó. Esse aqui é o circunscrito, certo? Lembrando que os lados da figura tem que tangenciar a circunferência. Tangenciar é passar num único ponto, ok? Então, ó, tem aqui minha figura, beleza? Agora vamos lá. Como que eu vou calcular o lado do meu quadrado, que é do meu triângulo, desculpa, que é circunscrito à circunferência? Vou ter que fazer a mesma relaçãozinha que eu fiz ali em cima. Só que agora, no lugar de 4, eu vou pôr 3 para o lado. Então, ladinho de 3, certo? Do polígono com 3 lados. Calma aí.
começar de novo aqui esse. Ó, vamos lá. Vou ter que calcular o lado do meu polígono de 3 lados sobre o ladão, que é o que eu quero. O ladão é zoado, né? O lado do polígono que está circunscrito é igual o apótema do polígono de 3 lados sobre o apótema da circunferência ali que vai ter a figura circunscrita, certo? Ladinho, nós calculamos que vale 16 raiz de 3. Então vai ficar isso daqui vai me dar 16, caraca, minha caneta, 16 raiz de 3 sobre, caramba, gente, vamos devagar, porque aqui tudo tem que ficar bonitinho, certo? Então, ó, deixa eu segurar a tela aqui, que é melhor para eu fazer. 16 raiz de 3, 3 sobre, esse L é o que eu quero calcular, ótimo, 16, esse lado eu quero achar, o apótema eu achei que vale 8, certo? Mano do céu, dá uma tremedeira aqui agora. Ó, o apótema vale 8 e o apótema da figura que é maior, quando ela é circunscrita, vai valer o mesmo tamanho que o raio, certo? Então, 16. Gente, mesmo esquema, multiplicaçãozinha cruzada, vai ficar 8 L3 é igual a 16 vezes 16 raiz de 3, certo? L3 é igual a 16 vezes 16 raiz de 3 dividido por 8. Esse 8 está aqui multiplicando, vai para o outro membro dividindo. Simplifico este com esse, sobra 2. Então, o L aqui é igual a 16 vezes 2, 32, raiz de 3 centímetros, certo? Essa daqui, então, é o tamanho do meu lado quando o meu triângulo é circunscrito à minha circunferência de raio de 16, beleza? Então, tá aí mais uma alternativa para vocês, mais uma alternativa feita. E agora vamos fazer as duas últimas. Eu vou apagar de novo o cantinho ali, tá? Pra gente conseguir escrever aqui. Vou apagar só a resposta aqui, tá? E agora vamos lá para fazer o hexágono. Galera, quem sabe o que é um hexágono? Manda aí nos comentários para mim. O que é um hexágono? Quantos lados tem o hexágono? E também manda aí para mim nos comentários, rapidão. O que significa ser um polígono regular? Tudo bem? Galera, ó, vamos lá então. Vamos responder essa letra E e essa letra F aí, que é facinho, ó. Do hexágono regular é o mais simples que tem. Por quê? Primeiro, porque o lado dele é igual ao próprio raio da figura. Então, se o meu raio mede 16, dado do exercício, o lado também vai medir 16, certo? Já achei o lado aí, beleza? Vamos lá, para calcular o apótema agora. O apótema do hexágono regular é igual ao raio vezes raiz de 3 dividido por 2, certo? Raio vezes raiz de 3 dividido por 2. Ó, quanto que vale meu raio? Meu raio mede 16. Raiz de 3 dividido por 2. 16 dividido por 2, isso me dá 8 raiz de 3, certo? Achei o valor do meu apótema, certo? Achei o valor do meu... Achei o valor do meu lado. E agora a gente vai fazer no circunscrito.
Galera, o que é o hexágono regular circunscrito? É quando a circunferência fica dentro do hexágono, certo? E circunscrito fala que os lados da figura, da forma geométrica, ela precisa ser tangente à circunferência. O que é tangente? Tangente é quando tem apenas um ponto em comum, certo? Para fazer o do circunscrito, sempre eu vou usar essa regrinha aqui. Só que agora, no lugar de 6, eu vou pôr 3. Então, meu lado do polígono de 6, o ladão, que é o que eu quero, isso é igual ao apótema dos 6 e o apótema maior, que é o 6, certo? Agora é só eu fazer a substituição. Quanto que mede o meu lado do polígono? É 16, certo? Tá aqui, ó, já calculamos. Então, 16. Oxe, peraí, deixa eu arrumar esse 16 aqui. Ó. Esse 16 sobre. Quem que é o Lzão aqui que eu quero? É o que eu quero, certo? O apótema pequenininho, 8 raiz de 3. E o apótema maior é o próprio lado aqui da minha figura, certo? Resolvendo em multiplicação cruzada, esse vezes esse e esse vezes esse, certo? Então, vai ficar 8 raiz de 3, 8 raiz de 3 vezes o L6, que é o que eu estou caçando, é igual a 16 vezes 16. Será que cabe? Então, L6, que é o que eu estou caçando, é igual a 16 vezes 16 dividido por 8 raiz de 3. O 16 eu posso simplificar por 8, vai ficar L6 é igual a 32 sobre raiz de 3. Galera, quando eu tenho uma raiz no denominador, eu preciso fazer um negócio chamado racionalização. O que é eu fazer a racionalização? É eu multiplicar por raiz de 3 o numerador e o denominador, certo? Para fazer isso daqui, eu vou ter que usar um pouquinho de espaço. Ó, vou apagar aqui, tá? Rapidinho. Lembra que a live vai ficar salva aí. Eu vou disponibilizar ela depois. Então, se você não copiou, pode ficar em paz, tá? Ó, para eu fazer a racionalização, basta eu pegar e multiplicar pela raiz no numerador e no denominador, certo? Então, ó, quem que ficou ali? Que estava ali, ó, 32 sobre raiz de 3. Para eu racionalizar, multiplico por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo, certo? Então, vai ficar 32 vezes raiz de 3, multiplicação de fração de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, vai ficar 32 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Ah, professor, raiz de 9 eu sei que vale 3. Então, vai ser 32 raiz de 3 sobre 9. Não tem como eu simplificar isso daí, então esse é o valor do meu lado do polígono circunscrito de 6 lados aí, beleza? Esse é um exercício de um pouco mais trabalhoso, né? Principalmente pelas figuras aqui circunscritas, que você precisa lembrar de todo esse sisteminha para resolver aí, certo? E na letra F aí no último exercício, ele ainda caiu com uma racionalização. O que é a racionalização? Volto a repetir. Todas as vezes que você tem
um denominador que tem uma raiz, você precisa racionalizar. E racionalizar é você multiplicar pela raiz que você tem em cima e embaixo, beleza? Certinho? Tá aí mais um exercício para vocês. Bora, bora.